Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre triângulos e quadriláteros. Tá preparado? Vem comigo! Bom, pessoal, então vamos começar falando sobre os triângulos. Já vimos na nossa aula da introdução da geometria, triângulo é um polígono de 3 lados e possui 3 ângulos, consequentemente. Os triângulos possuem os mesmos elementos dos polígonos, com exceção das diagonais. Os triângulos, então, não possuem diagonais. Então, aí na figura, você tem os elementos, o vértice, o lado, o ângulo interno e o ângulo externo. Agora vamos à classificação dos triângulos. Então, primeiro vamos classificar os triângulos com relação à medida dos seus lados. Então, o primeiro que aparece aí para vocês é o triângulo equilátero. A característica dele: possui os 3 lados com a mesma medida. E a representação geométrica está aí do lado para você ver. Reparem na marcação de congruência, indicando que os 3 lados são iguais. Agora o triângulo isósceles. A característica do triângulo isósceles é que ele possui 2 lados com a mesma medida. E a representação geométrica você vê aí ao lado, então as marcas de congruência indicando os 2 lados congruentes. Fechando essa primeira classificação, temos o triângulo escaleno. O triângulo escaleno ele não possui lados com a mesma medida, ou seja, todos os seus lados são diferentes. E a representação geométrica aí ao lado para você ter uma ideia. Agora vamos às classificações com relação aos ângulos internos dos triângulos. Então, o primeiro, triângulo acutângulo, possui os 3 ângulos internos com medidas entre 0 e 90 graus, ou seja, todos os ângulos internos são agudos. E aí ao lado você vê uma representação geométrica deste triângulo. Temos ainda o triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo possui um ângulo interno com medida entre 90 e 180 graus. Ou seja, ele possui um ângulo obtuso, por isso o nome do triângulo. E aí ao lado a representação geométrica desse triângulo. E por fim o triângulo retângulo. A característica dele é que ele possui um ângulo interno de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, por isso o nome. E a representação geométrica, um exemplo, está aí ao lado. Agora os quadriláteros. Os quadriláteros são figuras geométricas planas, poligonais e formadas por 4 lados. São formados por segmentos de reta que se encontram em suas extremidades, por isso são figuras fechadas. Possuem 3 classificações básicas. Outros não possuem lados paralelos, olha um exemplo aí para você. Trapézios possuem um par de lados paralelos, também tem um exemplo. E por fim, paralelogramos, que possuem 2 pares de lados paralelos. Então vamos falar então sobre o trapézio. Esse polígono é um quadrilátero que possui apenas um par de lados paralelos, aos quais chamamos de base maior e base menor, como indicado na figura. Então na figura dada como exemplo, denominamos o segmento AB de base menor e o DC de base maior. Os trapézios têm as seguintes classificações. O trapézio retângulo, a característica dele, possui 2 ângulos retos, como mostrado aí no exemplo da representação geométrica. O trapézio isósceles, os lados opostos e não paralelos são congruentes. Repare nas marcações de congruência, então, dos lados, lógico que são congruentes aí na representação geométrica. E o trapézio escaleno. O trapézio escaleno, a característica dele é que ele possui lados de medidas diferentes. Então, todos os lados têm medidas diferentes, como dado aí no exemplo, né, da representação geométrica. Vamos agora ao paralelogramo. O paralelogramo é um quadrilátero convexo cujos lados opostos são paralelos e, portanto,
possuem a mesma medida. Em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes, como mostrado aí na representação geométrica. Repare, então, nessa representação, o lado AB é paralelo a DC, o lado AD é paralelo a BC. AB é congruente a DC, assim como AD é congruente a BC. E os ângulos A e C são congruentes, assim como B e D também são. Agora vamos para o losango. O losango é um paralelogramo que possui todos os lados congruentes, ou seja, tem todos os lados com a mesma medida. E aí nós temos, então, a representação de um losango. Sim. O retângulo. O retângulo é um paralelogramo que tem todos os ângulos internos com medida de 90 graus, ou seja, os ângulos internos são ângulos retos, por isso o nome retângulo. E aí nós temos uma representação geométrica de um retângulo. Por fim, o quadrado. O quadrado é um retângulo, isso mesmo, ele é um retângulo que possui todos os lados com a mesma medida. O quadrado, lógico, se ele tem a característica do retângulo, a característica do retângulo são todos os ângulos internos de 90 graus, e ele possui, e todas as medidas iguais. E aí você observa no exemplo das marcas de congruência e ao lado as relações de lado e ângulo do quadrado. Oi, gente, gostaram do vídeo? Dá um like então, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem sempre uma novidade no canal On Fire. Vem comigo!